Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa derrota do Corinthians em Bragança Paulista que preocupa, com uma arbitragem bem protagonista, lamentavelmente, mas também com erros do time. Vamos falar de tudo isso? Bom, vamos lá, né, rapaziada? Não tem como dissociar esse resultado, esse jogo, da atuação de Edna Alves Batista. Ela realmente esteve aquém do jogo. E eu até não tenho nenhum problema com a Edna. Eu sei que tem muita gente que joga um hate nela, assim. Eu já vi boas arbitragens, já vi arbitragens ruins, já questionei, inclusive a ela, muitos questionamentos que tive. Ela apita mais no Campeonato Paulista, né? Tava até meio afastado e eu acho que isso é um grande problema, né? Ela fica daqui a pouco, porque por ser árbitra FIFA, né? Ela apita às vezes competições internacionais. Então quando ela volta para o Campeonato Brasileiro, pega um jogo de um Bragantino tentando fugir da ponta de baixo, um Corinthians que sempre tem uma repercussão muito grande, uma pressão enorme, e aí me parece que ela ficou, que ela sentiu o jogo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians, falando muito aí da derrota, dos erros do Corinthians e do erro da árbitra Edna. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar dessa derrota do Corinthians. O Corinthians vinha numa sequência aí com o trio Memphis, Garro e Yuri, de 3 jogos sem perder. E ontem o Corinthians, com eles em campo, acabou perdendo essa invencibilidade. Se o Corinthians ganha, seria a 4ª vitória consecutiva. Mas o Timão acabou perdendo aí para o Bragantino em Bragança Paulista por 2-1. Infelizmente, a árbitra Edna acabou complicando o jogo, acabou atrapalhando o jogo, mas o Corinthians também, a gente não pode esquecer que foi totalmente displicente, totalmente ineficiente em campo. O Corinthians não jogou nada, parecia encatado em campo, sem esquema tático, sem postura em campo. Edna, para mim, ela acabou acertando na marcação do pênalti do Fabrício Angileri, né? Ele foi completamente juvenil. Corinthians que está pensando aí na renovação do Fabrício Angileri. Não sei se deve renovar, se não deve, porque o Fabrício Angileri, ele em algum momento parece que dá um branco na cabeça dele e cometeu um pênalti completamente infantil. O Corinthians não poderia ter perdido esse jogo. O Corinthians está sonhando com uma vaga na pré-Libertadores e teria a condição de vencer o Bragantino, porque o Bragantino é um time fraquíssimo, é um time tecnicamente horroroso. O time do Corinthians foi preguiçoso em campo contra um time tecnicamente fraco que é o Bragantino. O time do Corinthians parece, na minha opinião, que escolhe jogo para jogar. Vou dar um exemplo para vocês. Hugo Souza estava machucado, acabou acelerando a recuperação para jogar contra o Grêmio domingo passado na Neoquímica Arena. Por quê que o Hugo Souza acelerou sua recuperação? Porque na segunda-feira, o técnico italiano Carlos Ancelotti, da seleção brasileira, ia fazer a convocação. E assim o fez, convocou os jogadores. E o Hugo Souza estivesse machucado, ele não seria convocado. Desculpa. Mas como ele jogou no domingo, estava livre. E aí na segunda-feira, o Hugo Souza disse que tinha um probleminha e não poderia jogar, estava sentindo dor, não poderia jogar contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, tudo isso para servir a seleção brasileira. Não só o Hugo Souza faz isso, tem outros jogadores do Corinthians, por exemplo, o Garro. O Garro, por qualquer dorzinha, ele está fora de jogo. Então, os jogadores do Corinthians escolhem sim os jogos que eles querem jogar. A partida de ontem do Corinthians era importantíssima. Era importantíssima porque o Corinthians ia ficar numa sequência de 4 vitórias consecutivas e ia encostar na parte de cima da tabela para uma classificação para a Libertadores, ou, se não conseguir de forma direta,
para pré-libertadores, que no caso o Corinthians ia para o grupo de fase, dentro do grupo faz aquele mata-mata dentro do grupo e classifica para o grupo de fase da Libertadores. O Corinthians perdeu uma grande chance. Breno Bidon não jogou nada. O que está acontecendo com o Breno Bidon? Corinthians contra o Grêmio, Breno Bidon estava suspenso, o Corinthians ganhou o jogo porque ele não estava jogando. Incrível o que o Breno Bidon está fazendo. Mateuzinho, ontem, a reportagem estava até mostrando que o técnico Dorival Júnior pedia para Mateuzinho subir um pouco mais para apoiar. Mateuzinho estava numa preguiça, danada, né? José Martínez, cara, foi um dos piores em campo, completamente perdido, foi expulso pela árbitra. Então um jogo que a árbitra Edna errou muito, mas o Corinthians foi também ineficiente o jogo todo. Carrídio não jogou nada, não colocou o pé na bola. O Corinthians perdeu um jogo que era um jogo vencível. O Corinthians poderia ganhar tranquilamente do Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino é um time muito ruim, é um time horroroso, e o Corinthians perdeu a grande oportunidade. Desculpa. O Corinthians precisa mudar esse time para o ano que vem. Não dá para continuar com esse time do Corinthians, precisa reforçar. Mas para reforçar, o Corinthians precisa de fazer algumas coisas urgentes. Precisa de pagar esse transfer ban, que o Corinthians está com o transfer ban nas costas, não pode contratar, e precisa de liberar alguns atletas. Segundo a informação, que Dorival Júnior, Osmar Stabile e Fabinho Soldado têm uma lista pronta de jogadores que serão dispensados após o final do ano. Dentre eles está Romero, está Thales Magno, está Kaká, Félix Torres. Todos esses jogadores estão fora do Corinthians a partir do ano que vem. E o Corinthians precisa ir ao mercado e se reforçar. Não pode apenas um time da grandeza do tamanho do Corinthians ter um time bom. O Corinthians precisa de ter um elenco forte, um elenco qualificado, coisa que o Corinthians hoje infelizmente não tem. E Dorival já há algum tempo, né, na verdade até antes dele chegar ao Corinthians, ele tinha pedido para o Fabinho Soldado, que foi em Curitiba contratar o técnico, que queria de 4 a 5 reforços. E Fabinho prometeu esses reforços. Até hoje, esses reforços não chegaram. O Corinthians contratou apenas Vitinho, que tem mais de 30 anos, é um jogador para compor elenco. Mas o Corinthians precisa de jogador para chegar e colocar o manto do Corinthians e ir para campo e resolver. A camisa do Corinthians é pesada. Tem muitos jogadores que jogam em times com menor expressão e chega no Corinthians, a bala chega no Corinthians, não consegue jogar, se assusta. Então o Corinthians precisa chegar atleta no Corinthians que chega, vista a camisa e não sente o peso da camisa e chega para fazer a diferença, né? Infelizmente, o Corinthians hoje não tem aí um elenco qualificado, onde quando você precisa mexer, é entrar outro jogador do mesmo nível, da mesma capacidade. Então, o Dorival Júnior também mexeu ontem, não mexeu bem, né? A árbitra acabou atrapalhando o jogo, expulsou o José Martínez, expulsou o Charles, né? A árbitra muito confusa, mas não pode colocar a culpa só na arbitragem. A gente também tem que entender que o Corinthians não colocou o pé na bola, foi totalmente ineficiente e por isso perdeu para o Bragantino em Bragança Paulista por 2 a 1. Chico Garcia repercutiu essas informações porque o Corinthians realmente ontem nem parecia aquele Corinthians que a gente viu contra o Grêmio. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu like, deixa o seu hype, deixa sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.